Você ora, chora, pede perdão e cai de novo. E a pergunta que ninguém tem coragem de fazer em voz alta começa a queimar por dentro. E se eu nunca conseguir mudar? Essa dúvida tem um nome. E Deus já respondeu a ela. Há uma dor que poucos cristãos têm coragem de nomear. Não é a dor da dúvida nem a dor da perda. É uma dor mais funda, mais envergonhada. A dor de quem ama a Deus de verdade, que chora genuinamente diante do altar, que odeia o pecado com todas as forças. E ainda assim cai. De novo, e de novo, e de novo. Minha querida alma, se você chegou até aqui carregando esse peso, precisa saber de uma coisa antes de qualquer outra. Você não está sozinha. E o fato de você odiar cada queda já diz algo profundo sobre o estado do seu coração. Não é qualquer pessoa que sente essa dor. O mundo lá fora está cheio de gente que peca e sorri, que erra e não perde o sono, que vive como se a eternidade não existisse. Você não é essa pessoa. E isso importa mais do que você imagina. Existe uma diferença abissal entre quem peca e não sente absolutamente nada, e quem peca e sangra por dentro. O apóstolo Paulo, esse homem que escreveu metade do Novo Testamento, que foi arrebatado até o terceiro céu, que plantou igrejas por todo o mundo conhecido. Esse mesmo Paulo escreveu palavras que parecem saídas do diário de alguém completamente partido. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse prático. Romanos 7, versículo 19. Pare um momento e deixe isso entrar de verdade. Paulo não estava descrevendo um período da sua vida antes de se converter. Ele estava descrevendo a experiência do crente genuíno dentro de um corpo ainda sujeito à fraqueza, ainda habitando uma carne que resiste à santidade, mesmo quando a alma a deseja com todo o ardor que tem. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse uma vez que o cristão mais maduro é aquele que mais claramente enxerga a própria miséria. Não porque ele seja mais pecador do que os outros, mas porque a luz de Deus que cresce nele ilumina com maior nitidez os cantos que ainda precisam ser santificados. Pense nisso com cuidado. Isso significa que a sua angústia diante do pecado não é sinal de que você está longe de Deus. Pode ser, ao contrário, a prova mais honesta de que você está mais perto dele do que jamais esteve em toda a sua vida. A consciência aguçada do pecado é fruto do Espírito Santo operando dentro de você, não evidência do abandono de Deus sobre a sua vida. Mas eu sei que essa verdade por si só não apaga a queimação que você sente por dentro. Porque no dia seguinte à queda, quando você tenta se levantar de novo e olha para si mesma no silêncio, não é teologia que você precisa ouvir primeiro. É misericórdia. E é exatamente aí que a palavra de Deus faz algo que nenhuma força humana consegue fazer. Ela não apenas conforta, ela opera. Ela entra como bisturi e como bálsamo ao mesmo tempo. Hebreus 4, versículo 15, diz que temos um sumo sacerdote que não é incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas que foi tentado em tudo à nossa semelhança, contudo sem pecado. Jesus não olha para você do alto de uma distância fria e calculada. Ele já caminhou no barro dessa existência. Ele já sentiu o peso do cansaço humano, a pressão brutal da tentação, a dureza de um mundo que empurra o ser humano em direção ao que não deve. E ainda assim não cedeu. Não para provar que era impossível resistir, mas para se tornar o único caminho pelo qual você pode resistir também. Spurgeon pregou em uma noite memorável sobre a luta interior do crente e disse algo que ficou gravado na história da pregação cristã: que a guerra dentro do peito do salvo é a maior evidência de que há duas naturezas em conflito, e que somente o regenerado sente essa guerra, porque o morto não luta. Pense nisso com toda a força que você conseguir reunir agora. O fato de você estar em luta, de você estar nessa angústia que queima e que não te deixa dormir em paz, é evidência de vida espiritual, não ausência dela. Onde não há conflito, não há regeneração. Onde há guerra, há um coração que ainda bate para Deus, mesmo tropeçando no caminho. Esse caminho de santificação não é uma escada rolante que sobe sozinha enquanto você fica parada esperando.
É uma caminhada real, com subidas e com pedras no meio do trajeto. Tem dias de avanço claro e dias que parecem retrocesso puro. Tem momentos em que a graça parece abundante demais e momentos em que você se pergunta se ainda está dentro dela. E é nessa pergunta que mora o maior perigo de tudo. Não o pecado em si, mas a mentira que o pecado sussurra logo depois da queda. A de que Deus já desistiu de você, que você foi longe demais, que essa batalha não tem mais saída possível. Essa mentira é o veneno mais perigoso que existe dentro de um coração cristão, porque ela não mata a fé de uma vez. Ela vai esvaziando por dentro, devagar, silenciosamente, até que você para de lutar, não porque escolheu o pecado de propósito, mas porque acreditou que já estava perdida de qualquer jeito. Não está. Filipenses 1, versículo 6, é uma promessa com o nome de Deus assinado embaixo. Tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus não começa o que não termina. Ele não salva para depois abandonar no meio do caminho, quando a luta fica mais pesada do que você aguenta carregar. A santificação é obra dele em você, conduzida pelo Espírito que ele mesmo enviou para habitar dentro de você. E ele é fiel nos dias em que nós não conseguimos ser. Se esse tema ressoa no fundo do seu coração hoje, eu quero te convidar a dar um passo concreto. No primeiro comentário fixado desse vídeo, você encontra o link para o nosso guia, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Não é uma fórmula mágica, nem uma promessa vazia. É um caminho construído dia a dia, com a palavra, com oração genuína, com honestidade total diante de Deus. Muitas almas que estavam exatamente onde você está hoje encontraram ali o fôlego que precisavam para não desistir. Vai até lá. Não vai se arrepender. Vale cada página, cada dia, cada oração que você vai fazer ao longo desse processo, porque Deus honra quem busca Ele com sinceridade. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora. Porque o que Deus tem preparado nas próximas semanas aqui vai te fortalecer de uma maneira que você ainda não está esperando. Tem uma cena no livro de Jó que a maioria das pessoas passa rápido demais. Jó está no chão, coberto de feridas, tendo perdido filhos, bens e saúde, num intervalo de tempo que nenhum ser humano deveria ter que suportar. E os amigos dele chegam. Ficam sentados em silêncio por 7 dias inteiros. Até aí tudo bem. Esse silêncio foi talvez a coisa mais sábia que fizeram em toda aquela visita. O problema começa quando eles abrem a boca, porque o que sai não é consolo, é diagnóstico. Você está sofrendo porque pecou. Examine sua vida, encontre o erro, confesse e tudo vai passar. Era teologia verdadeira no lugar errado, na hora errada, dita por pessoas que não tinham a menor ideia do que estava acontecendo nos bastidores espirituais daquela história. E Deus, no final do livro, não elogiou os amigos por terem falado bem. Ele os repreendeu. Porque conhecer a doutrina correta e não saber onde e quando ela cabe é uma forma de crueldade disfarçada de piedade. Minha querida alma, existe uma versão moderna desse mesmo erro que acontece dentro da cabeça do crente que luta contra o pecado recorrente. É aquela voz que diz: se você realmente amasse a Deus, não cairia assim. Ou então, pessoas verdadeiramente salvas não ficam presas nesse ciclo sem fim. Ou ainda a mais cruel de todas: olha quanto tempo já se passou e você ainda continua do mesmo jeito. O que isso diz sobre a sua fé? Essas vozes não vêm necessariamente do demônio. Às vezes vêm da sua própria memória, carregada de sermões mal aplicados, de comparações constantes com outros cristãos que parecem mais firmes, de uma teologia que decorou os versículos, mas esqueceu o que é sentar no pó com alguém que está quebrando por dentro. E o efeito dessas vozes é devastador, porque elas não te empurram em direção ao arrependimento genuíno, elas te empurram em direção à vergonha paralisante. E vergonha paralisante não produz mudança, produz esconderijo, produz silêncio, produz o tipo de isolamento espiritual que vai corroendo a fé por dentro, lentamente, sem que ninguém perceba de fora. Adão e Eva pecaram e se esconderam entre as árvores do jardim.
Esse foi o primeiro efeito do pecado. Não a morte imediata, não o raio que cai do céu, mas o esconderijo, o afastamento, a tentativa de se tornar invisível diante daquele que tudo vê. E Deus não foi até eles com uma lista de acusações gritada de longe. Foi com uma pergunta: onde você está? Gênesis 3, versículo 9. Não porque ele não soubesse a resposta, ele é onisciente, conhece cada canto do universo que criou, mas porque a questão não era a localização geográfica deles. Era o convite para que saíssem do esconderijo e voltassem à presença dele. Era Deus indo atrás, ainda chamando depois da queda. Isso precisa ficar gravado em você. Deus ainda chama depois da queda. Ele não esperou que Adão se limpasse, que construísse um argumento convincente sobre por que merecia uma segunda oportunidade. Ele foi. Ele chamou. E depois, no versículo 21, ele mesmo fez vestes para cobrir a nudez deles. Em meio ao julgamento havia cuidado. Em meio à consequência, havia provisão feita pelas próprias mãos de Deus. Esse é o caráter dele, que o pecado tenta te fazer esquecer no momento exato em que você mais precisa lembrar. A luta contra o pecado recorrente muitas vezes se intensifica justamente quando o crente começa a crescer espiritualmente. Não diminui com o crescimento, intensifica, porque o inimigo não desperdiça munição com quem já desistiu e está deitado. Ele concentra o ataque naqueles que estão tentando se levantar, naqueles que buscam a Deus com mais seriedade, naqueles cujas vidas começam a incomodar o reino das trevas de uma maneira que antes não incomodavam. Efésios 6, versículo 12, não é metáfora decorativa, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta idade, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você não está apenas lutando contra um hábito difícil de largar. Você está em uma guerra espiritual real, com um adversário real que conhece o seu histórico, que estudou as suas fraquezas com uma dedicação que deveria nos despertar e que não ataca de frente quando pode atacar pelos flancos com muito mais eficiência e muito menos aviso. Há algo que 1 Coríntios 10, versículo 13, afirma com uma firmeza que precisa ser recebida de joelhos, que fiel é Deus, que não deixará você ser tentada além do que pode suportar, e que com a tentação dará também a saída para que possa suportá-la. Deus não promete a ausência de tentação. Promete duas coisas concretas: que o peso não será maior do que você consegue carregar com a ajuda dele, e que sempre haverá uma saída disponível. Sempre. Não necessariamente a saída que você escolheria, não a mais fácil, mas uma saída real, se você tiver olhos abertos para enxergá-la no momento certo. O inimigo sabe exatamente qual é o ponto mais fraco da sua história. Ele sabe qual é o horário em que você está mais vulnerável, qual é o gatilho emocional que te deixa com a guarda baixa, qual é a circunstância específica que te coloca perto da queda antes mesmo que você perceba que está se aproximando dela. E ele não improvisa. Ele é paciente. Ele espera. E quando o momento chega, ele não aparece disfarçado de tentação óbvia e feia. Ele aparece como alívio, como escape, como a única saída disponível naquele instante de pressão acumulada que você não soube para onde levar. É por isso que o apóstolo Pedro, que conhecia bem o sabor amargo da queda, que negou a Cristo 3 vezes na mesma noite, escreveu em 1 Pedro 5, versículo 8: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A sobriedade que Pedro menciona não é ausência de emoção, é presença de atenção. É conhecer seus próprios padrões com honestidade suficiente para perceber quando o terreno está ficando perigoso antes de já estar dentro da queda. Isso exige oração honesta, daquele tipo que não usa as palavras certas, que às vezes é só um gemido. Deus, eu sinto que não consigo, mas não quero desistir. Essa oração feia e quebrada chega. Romanos 8, versículo 26, diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não precisa de eloquência para ser ouvida. Precisa de sinceridade. E sinceridade diante de Deus nunca volta vazia.
A luta continua, mas você não está lutando com as suas próprias forças. Está lutando com a força de alguém que venceu onde você e eu nunca conseguiríamos. E essa diferença muda absolutamente tudo. Existe uma palavra no Novo Testamento que a tradução em português às vezes suaviza demais. A palavra metanoia. Ela é traduzida como arrependimento, e essa tradução não está errada, mas está incompleta. Metanoia, no grego original, significa uma mudança de mente. Uma reviravolta de dentro para fora. Não é apenas sentir remorso pelo que se fez. Não é bater no peito com a intensidade certa, nem chorar com a quantidade certa de lágrimas. É um redirecionamento completo da direção do pensamento, das afecções, do que o coração persegue quando está livre para escolher. João Batista, ao chamar o povo ao arrependimento, não dizia, sintam mais fundo. Ele dizia, produzir frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, versículo 8. O arrependimento verdadeiro se mostra em movimento, não apenas em emoção. E o que a maioria das pessoas que luta contra o pecado recorrente não percebe é que o arrependimento genuíno não é o ponto de chegada, ele é o caminho. É o que acontece repetidamente, progressivamente, ao longo de toda uma vida de santificação. Ninguém se arrepende uma vez e está feito para sempre. Arrependimento é postura, não evento. Minha querida alma, tem uma diferença enorme entre a culpa que paralisa e o arrependimento que liberta. A culpa diz, você falhou de novo, você é isso, você nunca vai mudar. O arrependimento diz, eu errei, eu vejo isso com clareza e agora eu me volto. Um olha para trás e fica preso lá. O outro olha para baixo, reconhece o chão onde caiu e então levanta os olhos para aquele que pode erguer. São movimentos completamente diferentes, com destinos completamente diferentes. O rei Davi entendeu isso de uma maneira que poucos entenderam. Ele foi um homem que cometeu adultério, mandou matar o marido da mulher com quem havia pecado, usou o poder que Deus lhe dera para encobrir o que havia feito. E quando o profeta Natã foi até ele e disse, tu és esse homem, Davi não entrou em modo de defesa. Não tentou explicar o contexto, não trouxe advogado espiritual, não desviou o assunto. Ele caiu. E o Salmo 51 é o resultado desse cair. Uma das orações mais cruas, mais honestas, mais devastadoramente humanas que existem em toda a Escritura. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, versículos 1 e 2. Repare que Davi não começa pedindo punição reduzida. Não faz barganha, nem apresenta lista de boas obras anteriores como compensação. Ele vai direto à misericórdia. Ele conhecia o caráter de Deus suficientemente bem para saber que a única moeda que tinha para apresentar naquele momento era a sua necessidade, e que isso, surpreendentemente, era suficiente. E Deus recebeu, mais do que recebeu, respondeu. O Salmo 32, que Davi escreveu depois desse período, começa com as palavras, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Ele estava descrevendo algo que havia experimentado na pele, não uma ideia abstrata sobre a misericórdia divina. Atos 13, versículo 22, diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque não pecou, mas porque quando pecou, soube para onde voltar. Essa é a diferença que define tudo. Isso abre uma questão que precisa ser enfrentada com honestidade e sem rodeios. Existe diferença entre pecado com arrependimento genuíno e pecado presumido, aquele que conta com o perdão de antemão, que usa a graça como licença para errar sem consequência emocional ou espiritual, que faz do amor de Deus uma espécie de cobertura automática para o que a consciência já sabe que está errado. Judas 1, versículo 4, fala de pessoas que convertem a graça de nosso Deus em dissolução. Isso é real, é possível, e é um sinal de que algo no coração ainda não foi transformado pelo Espírito. E a diferença não é fácil de ver de fora, mas dentro do seu próprio coração, você sabe muito bem qual é qual. Quando você cai e a dor que sente é real, quando o desvio do rosto de Deus pesa,
Quando o desejo de voltar não é só medo do inferno, mas saudade da presença dele. Isso é arrependimento genuíno operando dentro de você. É o Espírito fazendo o seu trabalho de convicção, que é sempre direcionado para a restauração, nunca para a destruição. João 16, versículo 8, diz que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra convencer ali não é a mesma coisa que condenar. Condenação paralisa, convicção move. A condenação diz que você não tem saída. A convicção aponta para a saída com precisão. E a saída tem sempre o mesmo endereço: a cruz. Sempre a cruz, não importa quantas vezes você precise voltar para ela. A cruz não perde o poder de perdoar pelo número de vezes que você recorre a ela. Isso não é barato. Custou o sangue de Cristo, mas é real e é para você. Tem um detalhe no retorno do filho pródigo que eu não consigo passar sem mencionar. Lucas 15, versículo 20 diz que quando o filho ainda estava longe, o pai o viu. O pai o viu. Isso significa que o pai estava olhando, estava de olho no horizonte, estava esperando com os olhos abertos na direção por onde o filho havia partido. E quando o viu, correu. Na cultura do primeiro século, um homem de posição não corria. Era indigno, era humilhante para a família. O pai correu assim mesmo. Correu para abraçar antes que o filho terminasse o discurso de desculpas que havia ensaiado no caminho. Deus não espera você terminar de se justificar. Ele corre em direção ao coração que está voltando, mesmo que os pés ainda estejam tropeçando, mesmo que as palavras ainda não estejam organizadas, mesmo que a roupa ainda cheira ao chiqueiro de onde você veio. O que importa é a direção. Para que lado o coração está apontando agora? Arrependimento genuíno não é sentir o suficiente. Não é chorar bastante, nem se punir até a dor virar crédito espiritual. É simplesmente uma virada, uma decisão de não ficar onde você está. E essa decisão, tomada com sinceridade, encontra um pai que já estava correndo em direção a ela antes mesmo de você terminar de tomá-la. A graça não é uma desculpa para ficar no chão. Nunca foi. Romanos 6, versículo 1 e 2 é categórico. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo algum. A graça é a força que te levanta. É o que transforma o retorno de uma possibilidade distante em uma realidade acessível aqui, agora, nesse exato momento, para a alma que tem coragem de virar o rosto e dar o primeiro passo de volta. Você não precisa chegar limpa. Você só precisa chegar. Ele cuida do resto. Sempre cuidou, sempre vai cuidar. Há uma pergunta que fica suspensa no ar para muitos crentes que chegaram até aqui. Mas então o que eu faço? Porque é possível entender tudo o que foi dito até agora. A guerra espiritual, o arrependimento genuíno, a misericórdia de Deus que não se esgota, e ainda assim acordar amanhã cedo e cair no mesmo lugar de sempre. Entender não é o mesmo que ser transformado. Saber a teologia certa sobre o pecado não te livra automaticamente dele. E é nessa diferença entre conhecimento e transformação real que mora a frustração mais profunda de quem luta há anos com o mesmo pecado, sem ver mudança concreta e duradoura. Essa frustração é legítima, e ela merece uma resposta que não seja apenas mais teoria. Minha querida alma, a transformação espiritual não funciona como uma alavanca que se puxa uma vez e o problema some. Ela funciona como uma raiz que cresce, devagar, invisível por muito tempo, trabalho acontecendo embaixo da terra, onde ninguém vê. E então, um dia a árvore aparece com uma solidez que surpreende até quem estava esperando por ela. Isso tem um nome teológico, santificação progressiva. E a palavra que importa ali é progressiva. Processo, movimento, direção, não perfeição imediata. Hebreus 12, versículo 1 diz: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que nos está proposta. Repare na imagem escolhida. Uma corrida, não um salto.
Uma corrida exige ritmo, exige fôlego, exige que o corredor conheça o percurso e saiba que há trechos mais pesados que outros. E exige uma coisa que ninguém gosta de ouvir quando está com pressa de mudar: paciência. A paciência aqui não é resignação passiva diante do pecado, como se você simplesmente aceitasse que nunca vai mudar. Não é ficar parado esperando que Deus faça tudo enquanto você assiste de braços cruzados. É a capacidade de continuar se movendo, mesmo quando o movimento parece lento demais para fazer diferença visível. É acordar no dia depois da queda e dizer com toda a determinação que ainda sobrou: não parei aqui. É recusar a confundir, tropeçar com desistir. Porque essas duas coisas são completamente diferentes em sua natureza e em seu destino, e o inimigo trabalha muito para te convencer de que são a mesma coisa. Porque se ele conseguir essa confusão dentro de você, ele não precisa mais de nenhum outro argumento. Existe uma prática espiritual que a tradição cristã chama de meios de graça, e ela é mais concreta do que parece. São as formas pelas quais Deus habitualmente trabalha a santificação no crente. A palavra lida e meditada com regularidade, não como obrigação que se cumpre para marcar na lista, mas como alimento de que a alma depende para se manter viva e orientada. A oração que não é apenas pedido, mas também escuta. O tipo de oração que cria silêncio suficiente para que a voz do Espírito possa ser percebida no meio do barulho do dia. A comunhão com outros crentes que conhecem a sua luta e caminham com você sem julgamento e sem superficialidade religiosa. Não são fórmulas mágicas, são canais. E canais só servem para quem se mantém dentro deles, com constância mesmo nos dias em que não sente absolutamente nada. O Salmo 119 é o mais longo de toda a Escritura, e ele trata de um único tema: o amor do salmista pela palavra de Deus. Versículo 11: Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esconder a palavra no coração não é memorizar versículos de forma mecânica para ter uma lista de citações disponível. É deixar que ela vá afundando, devagar, com repetição, com meditação, até que ela comece a reformatar de dentro para fora a maneira como você pensa, o que você deseja, o que você considera bom e o que você reconhece como perigo. A palavra de Deus não é informação sobre Deus. É a voz viva dele chegando até você com poder para mudar o que você não consegue mudar sozinha. Tiago 4, versículos 7 e 8 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Dois movimentos simultâneos: resistência ao inimigo e aproximação de Deus. Não é possível só um deles. Você não pode ficar só na resistência sem a aproximação. Porque resistência sem fonte de força é esforço humano que se esgota. E não pode só se aproximar de Deus sem resistir ao inimigo, porque ingenuidade espiritual não é fé, é descuido. Resistir ao diabo na vida prática significa reconhecer os padrões antes que eles se instalem. Significa identificar com antecedência os contextos onde você está mais vulnerável e criar estruturas concretas de proteção, não porque você não confia em Deus, mas porque você aprendeu a se conhecer o suficiente para saber que o coração humano é enganoso, como diz Jeremias 17, versículo 9, e que sabedoria inclui não se colocar desnecessariamente perto do fogo. Isso pode parecer pouco espiritual dito assim. Pode parecer que estou falando de autoajuda com versículo colado. Mas não é. É o que Provérbios chama de prudência. É o que Jesus quis dizer quando ensinou os discípulos a orar: não nos deixes cair em tentação. Não como pedido de que as tentações desapareçam da vida, mas como reconhecimento de que precisamos da graça de Deus para não entrar nelas. Mateus 6, versículo 13. Há uma humildade ativa nessa oração que vai muito além das palavras. E no meio de tudo isso, da palavra, da oração, da vigilância, da comunhão, existe um elemento que não pode ser fabricado por esforço humano nenhum: a dependência. Não a dependência como fraqueza que você tolera envergonhada e espera um dia superar, mas a dependência como postura teológica madura
que você abraça com convicção crescente à medida que os anos passam e você aprende na prática que sem Deus o seu melhor esforço não é suficiente. Separados de mim, nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Não quase nada, não pouco, nada. Essa não é uma frase de Jesus para desanimar o crente, é uma frase para libertá-lo do fardo impossível de se santificar por conta própria, porque ela desloca o peso da mudança de onde você não consegue sustentá-lo para onde ele sempre deveria ter estado, nele. Isso não significa passividade. Significa parceria com o Espírito que já está trabalhando dentro de você desde o momento em que você foi regenerada. Ele não pede que você seja forte, pede que você seja disponível. Disponível para a palavra, disponível para a correção, disponível para o processo mesmo quando ele é lento e doloroso e parece não estar funcionando. Você não precisa se transformar sozinha. Você precisa permanecer nele enquanto ele te transforma. E a diferença entre essas duas posturas é a diferença entre exaustão religiosa e descanso real, mesmo em meio à luta mais dura que você já enfrentou. Quero te contar sobre um momento específico na vida do apóstolo Pedro que não costuma ganhar muito espaço nos sermões, mas que, quando você para de verdade para olhar para ele, diz mais sobre a graça restauradora de Deus do que muita pregação elaborada que já foi pregada sobre o assunto. Não é o momento em que ele negou Cristo, que é o que todo mundo conhece. É o momento que veio depois. O que Deus fez com o depois é o que importa agora para você. João 21 começa com Pedro decidindo voltar a pescar. Depois da crucificação, depois da ressurreição, depois de ter visto o túmulo vazio, Pedro volta para o mar, para as redes, para o que ele sabia fazer antes de Jesus aparecer na beira daquele mesmo mar e chamar o seu nome pela primeira vez. Há algo nesse retorno que vai além da pesca. É como se Pedro estivesse dizendo, sem palavras, eu não sei mais o que sou depois do que fiz. E Jesus aparece, na beira do mar, com brasa acesa e pão e peixe preparados. Ele não aparece com um discurso sobre arrependimento. Não aparece com uma lista de condições para a restauração. Aparece com o café da manhã. E então, depois de comerem juntos, Jesus faz a pergunta que Pedro provavelmente temia mais do que qualquer outra coisa no mundo naquele momento. Simão, filho de Jonas, tu me amas? João 21, versículo 15. 3 vezes, uma para cada negação. E cada vez que Pedro responde, Jesus não diz, então prove, nem então mude. Diz, apacenta as minhas ovelhas. Restauração seguida imediatamente de missão. Como se Jesus estivesse dizendo, a queda não te tirou do meu plano. Ela só te ensinou algo sobre ti mesmo que eu precisava que você soubesse antes de continuar. Minha querida alma, existe algo que o pecado recorrente ensina. Quando você para de apenas se envergonhar dele e começa a prestar atenção no que ele revela. Ele revela dependências. Mostra onde o coração ainda busca conforto, segurança, identidade ou prazer, em fontes que não são Deus. Não estou dizendo que o pecado é bom. Estou dizendo que Deus, na sua soberania impressionante, consegue usar até a nossa fraqueza para nos revelar onde ainda precisamos ser trabalhados por dentro. Romanos 8, versículo 28. Não diz que todas as coisas são boas. Diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Há uma diferença enorme entre essas duas afirmações. A primeira seria ingenuidade. A segunda é teologia bíblica. Deus não desperdiça nada, nem a sua queda, nem a sua vergonha, nem os anos que parecem perdidos no ciclo do pecado recorrente. Ele trabalha com tudo, inclusive com isso. Isso não é permissão para continuar pecando, nem minimização de algo que Deus leva a sério. É convite para parar de tratar a sua luta como evidência de que Deus desistiu do projeto que você é. Você não é um projeto abandonado à beira da estrada. Você é uma obra em andamento, conduzida por um artesão que não deixa o trabalho pela metade. Efésios 2, versículo 10, diz que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. A palavra feitura no grego é poema, obra de arte. Você é a obra de arte de Deus.
e obras em andamento têm partes que ainda parecem uma bagunça quando vistas de perto, mas que fazem sentido completo quando vistas pela perspectiva de quem sabe exatamente o que está fazendo com cada pincelada. 2 Coríntios 12, versículo 9, traz uma das afirmações mais contraintuitivas de toda a Escritura. Paulo tinha um espinho na carne, algo que ele chamou de mensageiro de Satanás, que o afligia e que ele não escolheu nem desejou. Ele pediu 3 vezes para Deus remover, com toda a fé que tinha, com toda a autoridade apostólica que possuía. E Deus disse não. Mas junto com o não, veio isso: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não apesar da fraqueza, na fraqueza. Como se a fraqueza fosse o terreno específico onde a glória de Deus consegue mostrar o que a força humana nunca poderia mostrar. Deus não remove todos os espinhos da vida do crente. Às vezes, ele escolhe fazer a sua glória brilhar através deles, de uma forma que não seria possível se o espinho simplesmente desaparecesse. Isso não significa que você vai viver com o mesmo pecado para sempre e batizar isso de espiritualidade madura. Significa que o processo de ser liberta é o processo de uma vida inteira e que durante todo esse processo, nos avanços e nas quedas, nos dias de clareza e nos dias de confusão, a graça é suficiente. Não porque torna a queda sem consequência, mas porque garante que a queda não é, nunca foi e nunca será a palavra final sobre a sua vida. A palavra final pertence àquele que começou a obra, e ele vai terminá-la. Filipenses 1, versículo 6 não é poesia. É promessa com garantia divina. O mesmo Espírito que te convence do pecado é o mesmo que te sustenta na luta, o mesmo que intercede por você quando você não tem palavras, e o mesmo que vai completar em você o que começou no dia em que você se voltou para Deus pela primeira vez. Pedro foi o homem que negou Cristo 3 vezes em uma única noite, que chorou amargamente quando o galo cantou e a realidade do que havia feito caiu sobre ele como pedra, e se tornou a pedra sobre a qual a igreja primitiva foi construída. Não por causa de sua força pessoal, não por causa de uma determinação inabalável que ele teve desde o início, apesar da sua fraqueza e através dela. Deus não reserva o seu uso apenas para os que nunca caíram nem nunca vacilaram. Ele usa os que caíram e voltaram, os que aprenderam no chão frio da queda, que não conseguem sem ele, os que carregam nas mãos a prova viva de que a graça é real porque a experimentaram exatamente onde mais precisavam, no momento mais escuro, no fracasso mais envergonhado, no lugar onde esperavam encontrar apenas rejeição e encontraram restauração. Você pode ser esse tipo de pessoa. Não a que nunca luta, não a que nunca cai, mas a que, mesmo caindo, continua voltando. Continua confiando. Continua se levantando com o nome de Jesus na boca e a determinação de não deixar que a queda de ontem defina a direção de amanhã. Isso não é derrota. Isso é fé. Fé que não precisa ser perfeita para ser real. Fé que não precisa chegar sem cicatrizes para ser recebida. Fé que, mesmo pequena como um grão de mostarda, move o que você não consegue mover sozinha, porque a força nunca esteve no tamanho da sua fé, mas na grandeza daquele em quem você deposita ela. Minha querida alma, você chegou até aqui porque essa luta é real para você. Isso já diz muito. Quem não ama a Deus não sofre com o pecado, apenas vive nele. O sofrimento que você carrega é prova de que há vida espiritual dentro de você, de que o Espírito Santo ainda está trabalhando. Não desista. A queda não é o fim. Pedro voltou. Davi voltou. Deus os usou não apesar do que viveram, mas através disso. Ele pode fazer o mesmo com você. O nosso guia 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está no primeiro comentário fixado, feito para almas como a sua, que querem mais de Deus e precisam de um caminho concreto. Obrigada por assistir. Curte, comenta o que tocou no seu coração e se inscreve no canal. Os próximos vídeos na tela foram preparados para te fortalecer ainda mais